Amém? Graças a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu senti de começar este culto trazendo uma canção que diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Às vezes nós passamos situações, irmãos, que às vezes o diabo quer nos condenar por algo do nosso passado. Às vezes ele quer nos condenar por uma situação que está acontecendo. Talvez uma luta que você esteja vivendo na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, não sei. Talvez é uma luta espiritual que o diabo está tentando condenar você. E à medida que a gente tira os olhos da palavra, que a gente deixa de adorar a Deus, essa condenação vai ficando até maior, vai se tornando um peso. E às vezes a gente sabe que quando a gente está carregando um peso muito grande, a gente não consegue andar muito. A gente tem que parar. E é esse o intuito do diabo na vida das pessoas, fazerem elas pararem, não exercitar a fé. Então eu te convido a você colocar a mão sobre o seu coração, meditar, antes de falar qualquer coisa para Deus, meditar na letra desta canção. Nós vamos cantar ela algumas vezes, e à medida que você for entendendo a letra desta canção, aí você pode abrir o teu coração para o Senhor. Exatamente o que você precisa falar com Ele. Amém? A palavra de Deus diz que a gente não pode ser precipitado com a nossa boca e nem dizer diante do anjo que foi engano. Devemos ouvir mais, pensar mais e deixar o Espírito Santo conduzir o nosso coração. Amém? Feche os teus olhos, a mão sobre o teu coração. Deixa o Espírito Santo passear agora. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Não deixa nada tirar a tua atenção. Não deixa nada acumular os teus pensamentos. Um momento só de reflexão. É o momento de nós chegarmos a Ele. Esse é o momento, Senhor. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem.
tribulações elas venham, elas podem vir através de perseguições, podem vir através de doenças, enfermidades, mas uma coisa é certa, e a palavra de Deus testamenta e nos garante isso, que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos abrir a sua Bíblia por gentileza, lá no segundo livro dos Reis. Vamos lá? Senti de trazer essa palavra, irmãos, aqui hoje, e senti também de fazer um propósito com vocês um pouco mais profundo, tá? Não é campanha não, só um propósito que eu senti no coração diante dos tempos que a gente está vivendo, né? Hoje teve perseguições por aqui, né? Eu vi na televisão até falar, vai para a igreja não, né? Aí eu falei, não, vou sim, né? Perguntei ao obreiro o que tinha acontecido. Ela, pastor, está tudo normal, então eu estou indo, né? Quando está no meio do caminho, a minha mãe foi e falou, olha, tá assim, assim, assim. Aí eu falei, já estou na metade do caminho, se for para mim voltar, Deus vai fazer eu voltar, mas a pretensão é chegar. E aí ela me deu uma palavra, falou assim, que a nuvem, a fumaça de Deus te esconda. Então quando a gente enfrentar qualquer situação, pede a Deus para te guardar, te proteger. Eu falei isso com Deus no meio do caminho, falei, Senhor, não estou indo pecar, não estou indo me prostituir, não estou indo para condenar ninguém, estou indo para levar o Evangelho. Então a gente tem que ficar firme no Evangelho que a gente segue. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, nós vamos conhecer uma história aqui, né? Talvez você já até tenha ouvido alguma pregação falando sobre ela, mas eu quero que você se atente aos pequenos detalhes que Deus ele quer revelar. Amém? Versículo 19 que diz assim: e os homens da cidade disseram para Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é o que, igreja? Estéril. Então vamos entender, havia um povo morando num certo lugar. Esses homens chegaram para Eliseu e falaram assim: Eliseu, você percebe que a terra é muito boa, era um lugar bonito, creio eu, né? A Bíblia está dizendo aqui no versículo 19, os homens da cidade, eles já moravam lá, disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o Senhor vê, porém as águas são o quê? São más e a terra é estéril. Eles estavam dizendo para Eliseu: Eliseu, nós já moramos aqui nessa cidade, nós já habitamos aqui neste lugar, realmente o lugar é bonito, o lugar é bom, porém aqui tem problemas, aqui tem situações que são irreversíveis. Ou seja, eles estavam dizendo, por mais bonito que aparenta ser o lugar, é um lugar cheio de problemas. E quais os problemas que eles enfrentavam lá? A cidade não tinha água boa, era uma água amarga, não era uma água boa para consumo. E a gente sabe que quando falta água, meu irmão, é terrível, né? Plantação morre, animal morre, o próprio ser humano não consegue sobreviver sem a água. Então ele já tinha ali um problema. Apesar de toda a beleza daquele lugar, as águas não prestavam. E outra coisa, por causa dessas águas que eram ruins, a palavra diz aqui que a terra se tornou o quê? Estéril. Ou seja, a terra já não produzia mais nada. Isso nos remete, irmãos, a olhar para dentro da nossa casa. E nós mesmos falando com o Senhor. Eliseu aqui era profeta da época. Nós entramos na qualidade dos homens. E às vezes a gente chega para Deus e a gente fala: Senhor, minha casa é uma bênção, mas tem essa pessoa aqui que por causa de um problema ela já não produz nada na vida. Às vezes a gente fala de alguém para Deus, né? Vou dar um exemplo aqui: Senhor, minha casa, minha família é uma bênção, mas tem aqui o João que ainda bebe pra caramba, e por causa dessa bebedeira dele ele não consegue nada na vida, mas a minha casa é boa. A gente tem esse ímpeto de chegar direto para Deus e falar coisas boas, mas no meio de coisas boas nós passamos a enxergar o quê? As ruins também. Senhor, é igual a
se aquela pessoa fosse para a igreja comigo, a minha vida ia ser outra. A gente não fala isso para Deus, da nossa casa. Ah, Senhor, se eu morasse na casa própria, não é bonito, mas se eu morasse na casa própria, seria melhor que um aluguel. Junto com algo bom, você pode perceber que está sempre sendo associado com outra coisa ruim, que impede aquilo de ser bom na totalidade. E querendo ou não, causa o quê? Um certo prejuízo, não só físico, mas também espiritual. Por quê? Porque se a pessoa está presa no vício, aquilo que ela ganharia para prosperar a vida, ela está gastando em quê? Álcool, drogas, prostituição, jogatinas, né? A gente está aí uma febre, essa porcaria de tigrinho no celular, né? Às vezes tem gente, irmãos, tem gente que às vezes pega todo o dinheiro naquela ânsia, né, de ter um dinheiro fácil, aplica tudo ali, perde tudo, irmãos. E perde. Diabo não é bobo não, irmãos. Primeira vez faz dar certo, né? Faz dar certo. E aí depois o que acontece? Ele vai lá e puxa o tapete. Tudo que a pessoa ganhou, ela começa a perder em porção dobrada, irmãos. E a gente tem que prestar atenção nisso. Que o diabo, ele entra igual aquele ratinho camundongo, irmãos. Presta atenção aqui. Igual aquele ratinho camundongo. Ele entra pequenininho que ninguém vê, irmãos. Só vê quando já tem um prejuízo lá dentro. A compra ruída, algo estragado lá dentro. Mas enquanto não está tendo prejuízo, ninguém percebe nada, irmãos. Enquanto está a coisa rolando, caminhando, ninguém esquenta a cabeça com nada. Mas aí quando começa o prejuízo a chegar, quando começa o prejuízo tanto físico aqui no bolso, e quanto o prejuízo espiritual, que aí deixa você em tristeza. Por quê? Porque você quer ver a pessoa bem. Você quer ver a pessoa bem na vida. Você quer ver um filho casado, você quer ter netos, você quer ter uma boa habitação, você quer ter comida boa na sua mesa, você quer viver em harmonia na sua família. Mas quantas vezes por causa de bebida, às vezes a pessoa nem faz reunião de família mais. Ah, pastor, eu já nem faço porque fulano lá, gosto muito dele, é meu parente, mas toda vez que chega, vem esse negócio de bebida, estraga tudo. Causa prejuízo, irmãos. A pessoa não consegue conviver mais. Então, olha só o prejuízo que traz. Então, irmãos, o povo gostava daquele lugar. Aqueles homens gostavam daquela habitação. Só que eles não estavam mais produzindo nada, porque as águas se tornaram amargas e com isso a terra parou de produzir. Irmãos, cuidado, trazendo isso também para o espiritual. Cuidado numa situação adversa, produzir amargura no seu coração e você deixar de produzir frutos espirituais. Pastor, o que é fruto espiritual? Fruto espiritual, irmãos, é a resposta da nossa oração. Que quando vem a resposta, você fica alegre com aquilo, você se alimenta daquilo, você cria esperança naquilo. Mas se a oração está sem resposta, a árvore não está frutífera. E a gente tem que tomar cuidado. Será que não tem uma água amarga aqui dentro? Será que não tem um amargor no passado? Conforme a canção que a gente está louvando. Às vezes é lembrança do passado. Ah, pastor, eu acho que minha vida não está boa assim, porque lá atrás, no passado, eu fiz isso e aquilo. Mas quantos anos tem isso? Às vezes Deus já perdoou a pessoa, irmãos, mas eu vejo, né, nesses anos de ministério, que às vezes a própria pessoa tem dificuldade de se perdoar. Eu estou te falando isso porque eu passei por esse processo. Toda vez que eu começava a me erguer na vida, o diabo vinha na minha mente, mas lá atrás você fez isso. E aquilo me derrubava espiritualmente. Então a gente tem que aprender, irmãos, a tirar essas águas amargas, amém? Para que você possa ter uma terra produtiva, ter uma vida abençoada, ter uma família próspera. E o que aconteceu aqui? Versículo 20. E ele disse: trazei-lhe uma salva nova e ponha nela o que? Sal. E lhe trouxeram. Essa salva, irmãos, para eles lá era físico, tá?
Era igual aquela sacolinha que a gente recolhe a oferta. Mas para nós aqui, a salva nova é o nosso coração. Amém? Tem que ter um lugar novo, irmãos. Uma fé renovada. A salva nova representa uma fé renovada em Cristo. Se cremos, veremos a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Se nós ficarmos ainda com atitudes da salva velha, o sal não vai ser possível colocar dentro. E o sal é o que? Representa a palavra. Se eu não colocar a palavra lá, onde está amargo, onde está difícil, a terra nunca vai sarar. Ela vai continuar estéril. O que isso significa? Que a casa não vai mudar, as pessoas não vão se converter, a prosperidade não chega, porque tudo para de produzir. Tudo para. É necessário você colocar o sal da palavra ali para fazer a diferença. Amém? Quero contar um testemunho rápido para você. Já até passou no show da fé. Eu não sei se você conhece o pastor Sebastião, ele é lá da igreja de Vitória, ele ajuda lá. E o pastor Sebastião, ele comprou um sítio há muitos anos atrás. Esse testemunho até passou no show da fé, eu falo com ele, eu brinco com ele, pastor, toda vez que eu prego essa palavra no seu testemunho, ele, pode usar, pastor, pode usar, porque é de Deus. E aí o pastor Sebastião, ele comprou um sítio no interior do estado, muito barato, irmãos, muito barato, numa região que as coisas eram o quê? Caras, né? Quando a esmola demais, o que diz o ditado? Santo desconfia, né? E aí nessa hora não aparece ninguém para abrir o olho de ninguém. E aí o diabo quis passar a perna dele no prejuízo. Ele comprou o sítio, todo feliz com o sítio. Aí veio um vizinho. Ah, você é um novo comprador? Né? Aí ele, sou. Rapaz, o sítio é até grande, né? Bonito, você comprou por um bom preço. Mas, aí ele já ficou assim, mais do que a água daqui não presta não. A água é como se fosse uma água amarga. Não serve para consumo. Serve mal para regar uma plantação. Não serve para nada. Ele já ficou meio assim. Passaram uns dias, veio outro vizinho. Vizinho, tudo bem? Tudo bem. Comprou o sítio, né? Que maravilha, né? Mas você já sabe, né? Aí ele falou, a água? Ele, a água. Não te falaram, não? Aí ele, não. Mas o pastor, ele fez o seguinte. Ele orou a Deus, Senhor, o diabo quis me passar a perna, o antigo dono não me mostrou os problemas do sítio, mas eu quis comprar, esse lugar é meu, e eu quero abençoar, porque a bênção de Deus está comigo. O que ele fez? Foi lá na fonte do sítio, pegou 1 quilo de sal, consagrou, jogou lá na fonte, e nós ele mora lá até hoje. Um dia ele trouxe uma cepa de um liano esse ano. Grandão mesmo. Eu olhei assim, no domingo de manhã que eu tocava lá na sede de Vitória. Ele, pastor, é do sítio? Ele é do sítio, com a água amarga que virou doce. Agora você pode botar a mão lá na fonte e beber, não dá problema nenhum. Meu irmão, a nossa vida não é diferente. Não adianta a gente ficar aqui recitando versículo, vindo para a igreja, se a gente não colocar a fé em ação. Apareceu um prejuízo, você tem que orar a Deus. Deus, o que eu posso fazer para mudar esse quadro da minha história? Isso aqui está me dando tristeza. Isso aqui está me causando prejuízo. Isso aqui está me causando chateação. O que eu posso fazer? Eliseu era representado por Deus lá. Era o próprio Deus, na face do profeta. Então o que o povo fez? Foi direto no profeta. Hoje nós precisamos ir no profeta, irmãos? Não. A gente pode ir direto a Deus. Porque a gente já não tem condenação mais que você pague do amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu posso chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o que eu posso fazer para tirar o amargor da vida desse meu marido, da minha esposa, dessa área da minha vida que nunca produz nada? O que eu posso fazer para sair da mesmice, para as coisas começarem a andar, para a oração ter resposta? Irmãos, uma oraçãozinha tão simples como essa, ela tem uma resposta enorme da parte de Deus para você. Amém? Mas você tem que fazer alguma coisa.
Aí se o pastor lá tivesse falado, não, vou procurar o antigo dono, vou entrar na justiça, quero meu dinheiro de volta, ele teria perdido uma grande oportunidade, primeiro, de honrar a Deus com a conquista dele, e de mostrar para o diabo que ainda que ele queira colocar prejuízo, Deus transforma em bênção. Amém? É a nossa oportunidade, irmão. Eu sempre falo que os problemas da nossa vida não vêm para nos derrubar. São oportunidades para a gente trazer testemunho de vida. De olha, eu venci porque Deus é comigo. E nisso a gente prega até o Evangelho, irmãos. Os livramentos que você passa, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você já teve um livramento. E aí toda vez que você conta para alguém que naquela situação Deus te livrou, você está pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É a obra viva de Jesus. Então quando você fala, eu sou salvo, você está dizendo, o Evangelho da salvação me alcançou. E pode alcançar aquela pessoa também. Amém? Então tudo na nossa vida, irmão, não é para prejuízo, é para oportunidade. E eu coloco essa palavra no coração. Amém? E ainda que eu fiz isso esse ano que passou agora. Eu passei uma situação, lógico particular, não seja curioso, amém? Mas eu passei uma situação e eu falei para Deus, eu sei, eu sinto. Minha alma fica agitada toda vez que eu penso. A pessoa fez de maldade, irmãos. Fez para prejudicar. E eu falei com Deus, Deus, agora eu vou comprar a briga, né? Dei um boi para não entrar, agora eu estou dando uma boiada para não sair. Mas a briga é espiritual, amém? O pastor não vai bater em ninguém não, tá bom? Mas eu falei com Deus, agora virou questão de honra. Não honra minha, mas para a glória de Deus. Eu vou tomar essa briga, vou tomar essa situação e ela vai virar ao contrário, para a glória de Deus. Mas se eu ficar sentada, chorando, lamentando, meu Deus, fizeram maldade comigo, o que eu fiz para merecer isso? Eu sou tão boazinho, eu vou para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu prego a palavra. Sabe o que vai acontecer na minha vida? Nada. Aliás, nada não, vai acontecer só prejuízo. Porque o tempo que eu estou parado, o diabo está agindo. E ele vem matando, roubando, destruindo. Você entende agora? Então esse povo foi direto no profeta. E o que o profeta mandou fazer? Traze uma salva nova e põe sal nela. E lhe trouxeram 21. E então saiu ele aonde? Ao manancial. Irmão, vai lá na fonte do problema. O que está impedindo aquela pessoa da sua família de ser uma boa pessoa? É a bebida? É a droga? É a idolatria? É a jogatina? É a prostituição? O que é que está amarrando a vida daquela pessoa, amargando lá? Vai lá na fonte e deita o sal da palavra lá. Meu Deus, a tua palavra diz que não tem condenação contra a minha vida, nem contra a minha casa. Eu não aceito esse demônio dominar a vida do fulano, do ciclano. Mas você tem que ir, irmãos. Se ficar sentado, se ficar com o braço cruzado ou ficar lamentando, as coisas vão acontecer. Não. Se você não correr atrás do prejuízo, o prejuízo vai continuar ali. Tem que tentar fora. E aqui ele diz, então saiu ele ao manancial das águas, vai direto à fonte do problema, amém? E deitou o sal nele, jogou o sal todinho lá. Mas agora raciocina aqui comigo, irmãos. Presta atenção aqui, olha para mim. Se eu pegar esse copo d'água aqui, e se eu jogar sal aqui dentro, não vai piorar? Mas, irmãos, as coisas de Deus, elas transformam de uma tal maneira que até aquilo que parece loucura aos homens, Deus faz abençoar. Quem ia imaginar, irmão, de jogar sal numa fonte de água e melhorar a água? Isso é o agir de Deus. Isso remete para nós, irmãos, que às vezes a pessoa está lá fora, cheia de problema, passa e vê a gente dentro da igreja, olha lá os doidos. Eles acham que entrando na igreja, ouvindo um culto, vai melhorar as coisas.
É a mesma coisa de jogar sal na água boa, irmãos. Ah, mas vai ficar salgado, vai melhorar nada. Pelo contrário, se você não buscar pela sua família, aí sim vai ter prejuízo. Aí sim que a coisa vai ficar salgada. Aí sim que a terra amarga vai parar de produzir. Aí sim, o negócio quebra tudo. Mas quando você decide fazer algo na direção de Deus, até aquilo que é loucura, Deus transforma em Deus. Deus faz milagre acontecer. Ele foi lá na fonte, deitou o sal nela e disse: olha aqui o poder das palavras, irmãos. Olha aqui, ó, o poder da oração. Assim diz quem? O Senhor. Irmãos, quando você fizer algo, faça na direção de Deus. Faça o que diz a palavra de Deus. Amém? Assim diz o Senhor: sararei estas águas. Aí começa a nascer a fé. Você vai lá na fonte do problema, chega diante de Deus e fala: Senhor, a tua palavra diz que é eu e a minha casa servindo ao Senhor. E a fé começa a nascer. Você entende agora? Aí você chega diante de Deus e fala: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. A fé começa a nascer. Mas se você ficar assim, tem jeito não, já tentei de tudo, acho que nada muito, meu irmão, o diabo vai tomar conta e vai trazer ainda mais prejuízo. Mas quando você se levanta, vai na oração, vai na fonte, declara o que a palavra diz, ou seja, o que Deus está dizendo. E ele diz mais do que aqui, ó: sararei essas águas e não haverá mais nelas o que? Morte e nem esterilidade. O que o profeta estava fazendo? Mostrando como se faz. Ó, você vai lá na fonte do problema, leva o sal da palavra de Deus com uma fé nova, um coração novo e começa a recitar. Se a sua oração não tem uma base bíblica, ela não tem resposta. Ah, Deus, porque eu sou isso, eu sou aquilo, tem dó de mim. Deus não vai te ouvir. Aliás, Deus ouve, Ele só não vai te responder. Porque o compromisso de Deus não é comigo, não é com você. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Se estamos na palavra dele, meu irmão, o compromisso de Deus passa a ser conosco. Amém? O que diz a palavra? A palavra diz que bendito é o leito conjugal. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Você tem base, você tem sal para jogar ali. Quando você está orando por um filho, Senhor, os meus filhos são herança do Senhor. Eles são flechas na mão do valente. Eles têm que servir de bênçãos na minha vida, não de prejuízo. Você tem sal para jogar. Amém? Isso vai para qualquer área da sua vida. Senhor, eu estou passando uma necessidade, mas o Senhor diz na tua palavra que o Senhor supriria toda e qualquer necessidade minha. Você tem sal para jogar. Você está passando aí o amargor da doença? Senhor, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então eu não aceito essa doença na minha vida, não aceito essa amarração, não. Você tem sal na mão, irmãos. Amém? Não é o sal físico, é o sal espiritual, que é a palavra. Vai lá na fonte do problema, chega junto em oração, crendo, coloca aí a salva nova que é a fé, deita o sal lá, começa a falar as palavras de Deus, irmão, você vai ver milagre acontecer. Você vai ver a coisa começando a andar. E olha aqui, ó o resultado, 22. E ficaram, pois, sãs, ou seja, curadas, saradas, boas, aquelas águas até o dia de hoje. Ou seja, aquilo que Deus põe a mão para operar, nunca mais volta a ser o que era. Amém? Ah, fulano foi liberto e voltou para a mão do demônio. Então ele não foi liberto. Uma vez livre, nunca mais é condenado, irmãos. Tem que tentar salva da maneira certa. Amém? Ele está dizendo, ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje. Mas olha o detalhe. Conforme a palavra que Eliseu tinha. E o que Eliseu usou? A palavra de Deus. Diga amém? Isso, meu irmão, que Deus quer que você faça. Você use a palavra que Ele está te dando, o sal que Ele está te dando ao seu favor. Amém?
Eu não sei onde é a fonte do seu mal. Eu não sei aonde é o amargor da sua vida. Eu não sei o que está lhe causando a esterilidade, que nada mais vai para frente, vai estar tudo amarrado, tudo morto. Mas se você jogar o sal da palavra ali, uma fé nova, então você vai ver milagre, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Mas crê mesmo. Então aplauda Jesus bem forte, para a glória de Deus. Amém? Como o sal da terra, como luz do mundo, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. E o próprio Jesus disse que o sal era bom. Davi venceu o exército no Vale do Sal. Eliseu usou o improvável. Quem diria que um pouco de sal sararia aquelas águas e a terra voltaria a produzir? Porque o que aqueles homens estavam dizendo para Eliseu é que o tempo de habitar naquela terra já tinha acabado. E por mais que a terra aparentasse ser uma terra boa, não dava para ficar ali. Porque tudo morria, nada se produzia. Talvez nós temos essa visão de algo ou de alguém na nossa vida. Que aquele lugar já deu o que tinha que dar. Que aquela pessoa já foi muito grande na vida, mas que agora já não pode ser mais nada. Nós somos muito apegados àquilo que vemos. Talvez aqueles homens não entendessem nada sobre fé, mas havia um homem de Deus ali naquela terra que se recusava a ver o mal agindo e ficar de braços cruzados. Olha, Eliseu, a terra é boa, é tão bonita, dá gosto de morar aqui, mas tem prejuízo. Vou depender de plantação neste lugar, esquece. Porque a terra já está até estéril, de tão amarga que é essa água. Talvez alguém disse para você: olha, desista. Desista daquele emprego, desista daquele negócio, desista daquele casamento, desista daquele filho, desista. Já deu o que tinha que dar, já foi o que era para ser, agora já não tem mais jeito. Havia um homem de Deus naquele lugar que se recusava a não agir conforme a palavra de Deus. Eliseu diz: traz uma salva nova, tem que ser algo novo, meu irmão. Não adianta a gente tentar mudar alguma coisa com atitudes velhas. Porque as atitudes velhas você já fez, você já tentou. Ah, pastor, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Realmente, você já fez. Mas agora precisa renovar a sua fé, renovar o seu entendimento para experimentar o que é bom, perfeito e agradável e que vem de Deus. Eliseu diz: traz uma salva nova. A salva é algo para colocar dentro. Você tem que renovar a sua mente como uma salva nova e começar a pensar como Deus pensaria. Seu coração tem que ser uma salva nova para armazenar o sal que representa a palavra de Deus. Colocar a palavra lá dentro para tirar o amargor. Sua boca tem que ser uma salva nova. Parar de ficar falando as coisas velhas, as coisas passadas, considerando as antigas. E às vezes você não faz isso nem por maldade, mas é um velho hábito, ou seja, um mau costume. Tem que começar de novo, irmãos. Aprender a falar tudo de novo. E quando a boca começar a querer dizer que não vai dar certo, não, opa, vai dar
direção mais segura, por mais louca que pareça. Coloca lá o sal da palavra, vai lá na fonte, meu irmão. Vai lá na fonte do problema. Se esse problema sair daqui, tudo melhora. Não é alguém que tem que sair, é o problema que tem que sair. Eu já ouvi alguém dizer: tem que ter pena de morte para certa pessoa. Não. Não é a morte do corpo que vai resolver, mas é a morte do espírito maligno que faz aquela pessoa agir contrário. Então temos que ir à fonte. Pastor, eu conheço alguém na minha família que é uma boa pessoa, mas a pessoa tão opiniosa, pastor, que não aceita conselho de ninguém. Então vai na fonte. Vai lá, contra o espírito, não deixa ouvir. Jesus curou um menino que se jogava no fogo e se lançava na água. E o próprio espírito maligno fazia isso para matar, para destruir. Jesus disse que era para o espírito: escuta aqui, espírito surdo e mudo, sai dele e não volta mais. Se der algum espírito tapando os ouvidos do seu familiar para não ouvir aquilo que é bom, meu irmão, vai contra ele. Seja uma dureza de coração, vai contra a dureza. Seja o que for, vai contra. Vai lá na ponte do problema. Físico ou espiritual, vai lá, vai lá. E chegando lá, diga o que a palavra de Deus diz. E é nessa hora que entra você, meu irmão. Se você não guardar as palavras de Deus no teu coração, na tua boca, na tua mente, você não vai saber o que dizer nessas horas. É por isso que eu falo: tire um tempo para meditar. Tire um tempo para guardar as palavras de Deus no seu coração. Você não precisa decorar aonde na Bíblia está, mas você precisa guardar o teor. Você não precisa decorar capítulo, versículo, não. É só o que diz a palavra de Deus. Oh, Senhor, é coisa séria que nós estamos tratando aqui hoje. Ainda que seja o diagnóstico médico que a medicina diz não ter cura, Jesus curou pessoas que naquela época se olhavam e já não tinha jeito. Será que mesmo Jesus não pode operar nos dias de hoje? Será que Jesus só é Jesus na Bíblia? Eu creio que não. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele está no nosso meio, através da palavra, do nome dele. E faz cego ver, surdo ouvir, e faz morto ressuscitar, o coxo andar, e pega doenças terminais, lança no mar do esquecimento. Pessoas que sofrem há tantos e tantos anos, o Senhor põe em liberdade. Porque eu creio, Pai, que a tua palavra diz. Pastor, mas a medicina mas quem foi que criou o homem? Quem deu sabedoria ao homem? Quem foi que formou o homem? Seria a criatura maior do que o Criador? Não. O Criador é maior do que a criatura. E por ele ser grande, ele tem o controle de todas as coisas. E tira de nós a condenação. Tira de nós as amarrações. Eu acho bonito lá no livro de 1 Samuel que diz que o Senhor é quem desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. Até as amarrações, os laços são desfeitos. Eu acho bonito quando a palavra diz que nós já fomos curados. Nós não temos que gritar: Senhor, me cura. Não. Nós temos que declarar: obrigado, porque eu já fui curado. Senhor, me prospera. Não,
O sal da palavra já foi deitado em salvas novas. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo terá luz. Está tendo luz agora. As águas amargas estão ficando boas agora. A terra que era estéril vai começar a produzir. Pessoas vão se render à salvação na família dessa pessoa. Pessoas vão sentir desejo de se libertar na família dessa pessoa. E a terra produzindo, meu irmão. O que estava amarrado já desembaraçou, então vai começar a dar andamento. O que estava fechado, o diabo fechou, Deus está abrindo agora. E o que o diabo abriu, a porta do inferno que estava aberta para você e para a sua família, o Senhor está fechando agora. Porque você é do reino da luz, meu irmão. Você pertence ao melhor de Deus. E a palavra do Senhor diz que, ela diz que nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. E é certo que portas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Estenda a mão em direção à sua casa e declare: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. E é certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Meu Deus, eu te peço agora, o Senhor coloca o teu poder sobre cada molécula desse sal, Pai. E cada molécula, meu Deus, seja transformada em teu poder agora. Para que quando ela jogar esse sal físico, meu Deus, no lugar que já foi jogado no espiritual, ela possa ver a mudança, o livramento, a transformação. Ah, Deus, que ela possa ver a mudança. E pedimos, Pai, daquela bênção que se torna urgente na vida desse servo, na vida dessa serva. Tem coisas, meu Deus, que o Senhor sabe que não dá para esperar. É para livrar essa pessoa da morte, do prejuízo. É para livrar ela da enganação. É para dar um livramento, meu Deus. Estamos em tempos de guerra. E não somente as guerras físicas, Pai, as guerras espirituais. Em que quando o povo de Deus começa a andar na verdade, se levanta para vencer, ah, meu Deus, essas condenações vêm para tentar bater. Mas ela não vai parar, Deus. Ela vai prosseguir. Ela vai alcançar, ela vai vencer. E ela vai testemunhar para a glória de Deus. Porque, Pai, eu posso dizer mesmo que o rei Davi, fui moço e agora já estou avançando em idade, mas nunca vi um justo e desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor está conosco. Nós temos na tua palavra, tua vara e teu cajado que nos consome. O Senhor tem um novo tempo para o teu povo, pois o que se achega até a ti, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Por isso, Pai, coloca no teu poder, na tua direção, no teu livramento, no teu
consolo, Pai, na vida dessas pessoas. Coloca a tua proteção, ó Deus. E quando formos batalhar em todo tempo, creamos na vitória, para gerar testemunho para a glória de Deus. Pai, pedimos, leve o teu povo debaixo da graça, livrando, abençoando, prosperando. E cada dia mais que a fé esteja firme no Senhor. Que a nossa boca esteja cheia da tua palavra. Para que não haja amargor no nosso coração e a nossa vida não se torne estéril. É que nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus.